Você sabia que durante a história da política brasileira, seja ela colonial, imperial ou república, já tivemos vários governos que aplicaram a pena de morte através da própria Constituição? Isso mesmo, já tivemos vários momentos da nossa história da política brasileira que já foi aplicada a pena de morte. A aplicação da pena de morte no Brasil começou pelo Brasil colonial, imperial e república. Do Brasil colonial até 1889, onde terminou o Segundo Império Brasileiro por um golpe. No Brasil colonial, a aplicação da pena capital era comum para crimes graves, como traição e homicídio, e era regulada pelas ordenações filipinas, que previam várias formas de execução, incluindo enforcamento e queimar vivo. A pena de morte era aplicada de forma desigual, sendo mais branda para brancos e mais severa e brutal para escravos. No período do Brasil Imperial, a última execução foi em 1876, e o evento serviu de exemplo para a extinção da pena. No ano de 1890, a pena de morte foi totalmente extinta pela Primeira República, já no governo de Marechal Deodoro da Fonseca, que era o governo provisório. Mas, no ano de 1891, com a primeira Constituição da República do Brasil por Deodoro da Fonseca, foi permitida para crimes militares em tempo de guerra. Com a chegada do Estado Novo pelo segundo golpe de Getúlio Vargas, foi instituída mais uma vez a pena de morte pela Constituição de 1937, que é a ditadura varguista, para crimes como atentado contra a vida do presidente ou homicídio por motivo fútil. Só ressaltando, no Brasil, a pena de morte, para além dos crimes militares em tempo de guerra, não era aplicada a crimes civis desde o fim do Império, em 1889. A Constituição de 1937, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, foi a que restaurou a pena de morte para crimes não militares, como atentados à vida do presidente ou homicídios por motivo fútil, expandindo o seu alcance para o período ditatorial. A pena de morte aplicada por Getúlio Vargas no Estado Novo vai até 1945, com a sua saída através de um golpe militar. Engraçado, Getúlio Vargas entrou no poder através de um golpe e saiu do poder através de um golpe. Na ditadura militar de 1964 a 1985, o Ato Institucional número 14, que é o famoso AI-14, e a Lei de Segurança Nacional de 1969, previam a pena de morte para guerra externa, revolucionária ou subversiva e atos terroristas, embora não tenham ocorrido execuções oficiais. A pena de morte foi comutada para Teodomiro Romeiro dos Santos em 1971, que foi condenado à morte, mas não executado. Com a chegada da Constituição de 1988, que é a chamada Constituição Cidadã, que vigora até nossos dias atuais, proíbe a pena de morte. Observe que todos esses presidentes, imperadores e coroa portuguesa, no caso referente à colônia portuguesa, todos esses que implantaram pena de morte em seus governos, todos eles são ditadores e autoritários. Inclusive Dom Pedro I,
que foi um imperador totalmente insano e autoritário, onde, através do golpe da primeira Constituição do Brasil, a Constituinte de 1824, foi através dessa Constituinte que ele centralizou o poder em suas mãos, tendo poder sobre os três poderes, judiciário, legislativo e executivo, através do poder moderador. Para a maioria das elites e da imprensa, lhes viam como um tirano. As ações que lhe deram essa imagem incluem a dissolução da Assembleia Constituinte, a chamada Noite da Agonia, e a imposição da Constituição de 1824, que dava ao imperador poderes moderadores absolutos. Só ressaltando, Dom Pedro I era visto como um ditador informalmente, e não formalmente, até porque seu governo foi governado por uma Constituinte, a Constituinte de 1824. Diferentemente de Dom Pedro II, onde Dom Pedro I era o oposto de seu filho Dom Pedro II. Dom Pedro II era um homem culto, educado e pacífico, considerado um dos soberanos mais eruditos de sua época. Tinha interesse pela ciência, tecnologia e idiomas, chegando a falar influentemente mais de uma dezena de línguas. Sua conduta era pautada pela ética, o que levou a viver de forma austera, sendo um exemplo de integridade e dedicação aos interesses do Brasil e do povo. Não quer dizer que seu governo não houve conflitos e guerras. Claro que houve, mas sua conduta e perfil era totalmente diferente a do seu pai, Dom Pedro I. Dom Pedro II foi tão responsável e magnífico que ele recebeu o golpe e não reagiu, apenas aceitou a derrota e seguiu seu caminho, onde ele deveria ter lutado pelo seu trono e sua soberania, uma que ele estava com a saúde fragilizada e também não queria conflitos, e até mesmo uma guerra civil. E também por ter uma visão fatalista sobre o futuro da monarquia, além de sua família não ter apoiado a ideia de uma resistência, ele acreditava que o império já estava em decadência e aceitou a deposição, partindo para o exílio na França com a família imperial. Quando nós vamos para a Constituição de 1891, temos como presidente Marechal Deodoro da Fonseca, que foi outro ditador golpista e autoritário. Em seguida temos Floriano Peixoto, que também foi outro ditador golpista e autoritário, com a mesma Constituição de 1891, na pena de morte, na aplicação para crimes militares cometidos em tempo de guerra. Também, quando nós vamos para a Constituinte de 1937, onde também foi concedido a implementação novamente da pena de morte pelo ditador golpista e autoritarista Getúlio Vargas, temos outro cenário da política brasileira de repreensão, perseguição e extermínio daqueles que se consideravam inimigos do governo. Um dos maiores extermínios e perseguição por Getúlio Vargas foi a deportação de Olga para a Alemanha nazista, onde Olga é executada em 23 de abril de 1942, com 34 anos de idade, na câmara de gás, com mais de 199 prisioneiras, no campo de extermínio de Begburgo. A carta de despedida de Olga Benário. Queridos, amanhã vou precisar de toda a minha força e de toda a minha vontade. Por isso não posso pensar nas coisas que me torturam o coração, que são mais caras que a minha própria vida.
E por isso me despeço de vocês agora. É totalmente impossível para mim imaginar, filha querida, que não voltarei a ver-te, que nunca mais voltarei a estreitar-te em meus braços ansiosos. Quisera poder pentear-te, fazer-te as tranças. Ah não, elas foram cortadas. Mas te fica melhor o cabelo solto, um pouco desalinhado. Antes de tudo, vou fazer-te forte. Deves andar de sandálias ou descalça, correr ao ar livre comigo. Sua avó, em princípio, não estará muito bem. Deves respeitá-la e querê-la por toda a tua vida como teu pai e eu fazemos. Todas as manhãs faremos ginástica. Vês? Já volto a sonhar, como tantas noites, e esqueço que está a minha carta de despedida. E agora, quando penso nisso de novo, a ideia de que nunca mais poderei estreitar teu corpinho cálido é para mim como a morte. Carlos querido, amado meu, terei que renunciar para sempre a tudo de bom que me destes? Conformar-me-ei, mesmo que não pudesse ter-te muito próximo, que teus olhos mais uma vez me olhassem. E queria ver teu sorriso. Quero-os a ambos, tanto, tanto. E estou tão agradecida à vida por ela haver me dado ambos. Mas o que eu gostaria era de poder viver um dia feliz, os três juntos, como milhares de vezes imaginei. Será possível que nunca verei o quanto orgulhoso e feliz te sentes por nossa filha? Querida Anita, meu querido marido, meu garoto, choro debaixo das mantas para que ninguém me ouça, pois parece que hoje as forças não conseguem alcançar-me para suportar algo tão terrível. É precisamente por isso que esforço-me para despedir-me de vocês agora, para não ter que fazê-lo nas últimas e difíceis horas. Depois desta noite, quero viver para este futuro tão breve que me resta. De te aprendi, querido, o quanto significa a força de vontade, especialmente se emana de fontes como as nossas. Lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. Prometo-te agora, ao despedir-me, que até o último instante não terão por que se envergonhar de mim. Quero que me entendam bem, preparar-me para a morte não significa que me renda, mas sim saber fazer-lhe frente quando ela chegue. Mas, no entanto, podem ainda acontecer tantas coisas. Até o último momento manter-me-ei firme e com vontade de viver. Agora vou dormir para ser mais forte. Beijos pela última vez. Olga Benário Prestes. Quando nós vamos para o ano de 1964, temos um dos momentos mais difíceis e turbulentos da nossa história do Brasil, a chamada ditadura militar, onde, no ano de 1969, tivemos a Lei de Segurança Nacional, Decreto-Lei 898/1969, que deu o direito à pena de morte. Foi um momento onde os militares tomaram o poder com autoritarismo, golpe, perseguição, tortura e extermínio. A maior parte das mortes de opositores políticos na ditadura militar ocorreu de forma ilegal e clandestina, sem julgamento, através de torturas, desaparecimentos forçados e execuções sumárias, como os autos de resistência, que não tinham nenhuma base legal. No entanto, a pena de morte foi proibida novamente em 1978 e com o fim da ditadura. O Brasil voltou à proibição universal de sua aplicação, com exceção de casos de guerra, conforme a Constituição de 1988. Esqueça a emergência. Não, eu tô pedindo não, esqueça a minha. Emergência não tô ligando pra isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem em 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você? Não, eu não sofri. Não sofreu nada que tá... Não sofreu nada que tá falando pra mim desse jeito aí de medida de emergência. Cara, bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga então. Como repórter da Rádio Planalto, me sinto honrado de dar o empurrão pro general. Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. Vai nisso. Deixa a bola não ficar. Não é bola não, tá? Vai aqui, não é bola não, tá? Vem cá. Vai aqui, não é bola não. Deixa a mão, tá?
Peraí, essa desculpa. Em 1978, a pena de morte foi reintroduzida, a proibição de sua aplicação para crimes civis, através da Emenda Constitucional número 11. A pena de morte esteve prevista para crimes políticos e de segurança nacional durante a ditadura militar, de 1964 a 1985, após a instauração do AI-5, em 1968, onde foi posteriormente abolida pela Emenda Constitucional número 11, de 1978. Esta mudança foi um passo importante para a redemocratização do Brasil, e a pena de morte seria finalmente proibida para todos os crimes não militares na Constituição de 1988. Quando nós analisamos o perfil de cada um desses governos, seja ele presidente ou imperador, todos eles têm o perfil e características de governos de extrema-direita. Inclusive Dom Pedro I. Se ele estivesse vivo, com certeza ele seria de direita, porque suas condutas e suas práticas foram totalmente de políticos de direita. Não só ele, mas Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, Getúlio Vargas e os militares nem se conta, porque todos eram de extrema direita. Todos os políticos de extrema direita são golpistas, perseguidores, têm a ideia de que existe um comunismo que vai invadir o Brasil e são autoritários. Isso não é o que estou falando, afirmando. É a própria história que retrata e define essas particularidades. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.